Se inscreva, tá mais do que provado que quando a rapaziada se reúne, faz a corrente rubro-negra no Coluna do Fla, o Mengão vence e hoje foi sacolada. Flamengo 4, Grêmio 2, alô Túlio, alô rapaziada, pós-jogo no ar no Coluna do Fla. Vambora agora bater um grande papo aqui, aquele pós-jogo da paz, da tranquilidade. Pós-jogo da vitória, né? Quase que o Flamengo mete uma outra sacolada no Grêmio histórica, né? Apesar de que acabou sendo histórico, né? 4 lá, depois, né? Gol da, né, abriram pra cá, viramos e tal, aquela coisa toda. Mas que é? Tititi, lili, lá. E daí 4-1 com fraturas. Então, assim, Mengão embrasado, Mengão tá on, é tudo nosso. E ó, antes da gente começar o nosso papo aqui, chamar essa rapaziada que comenta, né? Os melhores comentaristas. E o Rafa tá empolgado. Rafa empolgou, meu filho. Você tá pulando aqui, cantando música. Ó, e ó, agora deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative notificação. Ó, manda seu comentário aqui também, porque eu vou ler. E já vou dar um salve aqui. Ó, rapaz, pera aí. Boa noite, Roberto Nazário, trajado aí a caráter. E aí, Nazário? Boa noite, tchê. Mais uma vez o Flamengo passando por cima dos guri. Alô, Renato Gaúcho, queria te mandar um abraço, guri. Mas que merda, hein? De novo apanhando dos guri da Gávea, gente. Que delícia! E ó, tudo nosso, nada deu. O Rafa tá fazendo aquele stories brabeira aqui. E aí, o Juliano também já... Será que o Juliano também tá a caráter também? Será que o Juliano vai mandar um gauchês aqui? E aí, Juliano? Buenas noches. Buenas noches. Metemos 4 nos guri pra entender como é que os guri tão. Cara, jogo, pô, segundo tempo do Flamengo espetacular. Eu até tava acompanhando vocês no intervalo para ver o que vocês estavam comentando sobre o jogo. O Nazário falou que faltava velocidade. Eu acho que no segundo tempo as mudanças táticas do Ceni, trazendo o Bruno Henrique mais pelo meio, foi o que fez a grande diferença, trouxe mais velocidade no ataque do Flamengo, mais movimentação, e aí o Flamengo conseguiu fazer os 4 gols aí. Vamos debater esse jogo. É isso, vamos debater. Deixa eu só dar Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Só para lembrar, o nosso querido Chico Anísio tinha uma personagem que o nome dela era Salomé. E aí ela atendia o telefone e falava: João Batista, como é que tu tá, guri? Eu tô desabando de saudade, né? Olha, hoje a noite promete, né? Como diria a ex-presidente. Ó, deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal que continua nos acompanhando. Já pediram mais uma vez para deixar seu like, se inscrever, ativar a notificação. Ó, João Ferraz, Helena Wanda, Marco Antônio, José Santos, Babu, ex-BSB, Helena Wanda, Alzira B, botou aqui, ó, 4-1. Leonardo Coutinho, Vitor Neves, pedindo aqui um salve para Irecê, Bahia, Sandrinha Marques também, Thier Basílio, Eliene, botou aqui, que lindo, o Flamengo deu show, Marco Antônio, tá na hora da gente baixar, mas não tinha soberba, tá? Rapaz, antes do jogo, o Marco Antônio, 6-0 a gente tá acreditando, a coisa ficou doida durante a partida, agora, meu amigo, rumo ao céu, rumo a Tóquio, aquele jeito Flamengo de ser, né? A Adila Souza também aqui, um salve pra ela, Vilmar Pereira dos Santos, Claudenor Ribeiro Soares, o Nazário tá parecendo um mexicano, ele disse aqui. A Neuza Maria da Silva comentou, ela é da cidade de Campinas. Boa noite, Roberto Nazário e a nossa equipe. Josiane Resistência falou, kkkk, adoro. Luna Dantas, Nazário é ótimo. Hildo Santos falou, respeita o Flamengo. Ronaldo Bernardes da Silva falou, barbaridade, tchê. E a Alzira B falou, bate, vitória do Flamengo no Sul. Mais uma, seguindo a tônica. Nazário, como que você analisa, falando no geral, essa partida do Flamengo que embrasou, principalmente no segundo tempo, né? Olha, no primeiro tempo, no intervalo do primeiro para o segundo, a gente estava discutindo aqui o seguinte, que o Flamengo precisava mudar de postura. O Flamengo precisava de velocidade, o Flamengo precisava entrar no jogo. E foi exatamente o que aconteceu. E vou te falar, o nome do jogo, para mim, eu já vou antecipar, cara. Gabigol foi um monstro. Ele saiu da área, ele buscou jogada, ele deu passe, ele fez gol.
ele perdeu o gol, e aí aquele detalhe, para aquela galera que fala, pô, ele perde muito gol, meu irmão, ele perde muito gol, mas ele faz gol, ele dá passe, ele dá assistência, ele entra na área, ele sai da área, ele mudou, o Flamengo mudou o segundo tempo exatamente por conta da atitude. Começou a tocar mais rápido, começou a imprimir um pouco mais de velocidade, e quando se encontrou a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, na triangulação com o Gabigol deu passe para o Arrascaeta, Gabigol fez gol, Gabigol saiu da área, Gabigol fez lançamento. Então, toda essa movimentação deixou a defesa do Grêmio atônita. Ela começou a procurar e não estava encontrando mais. O Everton Ribeiro entrou no jogo, o Arrascaeta entrou no jogo, o Bruno Henrique, de todos eles, embora tenha dado uma assistência, né, que foi um gol de videogame, né, mas ele ainda está abaixo. O Everton Ribeiro também está abaixo, mas jogaram com mais velocidade, jogaram com mais vontade o segundo tempo. E aí, quando eles começaram a pressionar e o Flamengo começou a roubar a bola, a segunda bola do segundo tempo todo, o Flamengo começou a pegar essa segunda bola, começou a pressionar, e aí o Grêmio começou a errar a saída de bola. E o Flamengo quase meteu um gol, inclusive assim, roubando a bola. O Gerson roubou a bola e aí a gente quase converteu em gol. Então, tudo foi a mudança de atitude do Flamengo. O Flamengo imprimiu velocidade, mudou a atitude, começou a pressionar o Grêmio e o Grêmio ficou absolutamente perdido. Então, o que a gente estava querendo, né? O primeiro tempo foi lento, muito moroso, o Flamengo não imprimia velocidade, o Flamengo não conseguia conectar o meio de campo com o ataque, a gente estava perdendo muitas jogadas no meio campo, o Flamengo voltou com uma postura completamente diferente. E como o Juliano muito bem falou, o Bruno Henrique começou a jogar mais por dentro, porque no primeiro tempo eu estava reclamando que ele estava muito lento, ele pegava a bola, olhava para o jogo, aí a defesa do Grêmio se recompunha toda, e aí a gente perdia a jogada. Aí começava a trocar de um lado para o outro e não tinha efetivamente nenhum perigo o nosso ataque. No segundo tempo, não. Ele começou a jogar por dentro, o Felipe Luiz começou a participar mais. Eu agora, no quarto gol, estava falando, chuta, Isla, chuta! Pensei que ele ia ajeitar, mas a bola escapou um pouquinho dele, por isso ele demorou tanto a chutar. Mas aí a mudança de postura, a mudança completa do meio de campo para frente fez com que o Flamengo fizesse uma partida primorosa no segundo tempo. E aí é o seguinte, né? Não deixa a gente sonhar, não, que, pô, vou te falar, agora ficou gostosinho, né? O negócio tá bonito, né? O Flamengo vai mantendo aí o sonho, né, do título, porque o Flamengo tinha um jogo a mais, lembrando que esse era um jogo, né, acho que era da 24ª rodada, não é isso, o Juliano? Não sei se... 23ª. 23ª, né? 23ª rodada, um jogo atrasado, o Flamengo tava com um jogo a menos, e agora, deixa eu passar aqui, ó, a tabela tá na tela aí, ó, o Inter, né, vem com 62 pontos na liderança, o Flamengo em segundo com 58 pontos, ou seja, 4 pontos de diferença, lembrando que as duas equipes ainda se enfrentam, né, na penúltima rodada, se eu não me engano, né, o jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que vai estar aquele tapete maravilhoso que eu vi lá para a final da Libertadores. Então, tem tudo para ser um jogo super decisivo, né? Eu acho que o Flamengo pode chegar aí na reta final, reservando muitas emoções e grandes partidas, como foi a de hoje. Juliano, sua análise geral do jogo aí, agora, daqui a pouco, eu quero que a galera também comente bastante, porque daqui a pouco eu tô colando aqui no chat. Aliás, tô sempre aqui de olho, mas daqui a pouco eu vou ler vocês aqui, como eu sempre falo aqui no Coluna, a nação rubro-negra sempre tem voz. Então, fazendo uma análise geral do jogo, assim, eu discordo do Nazário em alguns pontos. Vou tentar resumir um pouco o que eu vi do primeiro. Pode falar, discordar, que nós gostamos de treta. Pode ficar à vontade. Não, mas nada muito grave, não. Mas eu vou pegar um panorama geral do primeiro e do segundo tempo. Assim, eu não acho que o Flamengo tenha feito um péssimo jogo no primeiro tempo. Eu acho que teve chances de gol, mas, de fato, foi um time muito lento na transição, principalmente, tanto ofensiva quanto defensiva. Na questão do Bruno Henrique, que ele falou, o Bruno Henrique estava um pouco lento e tal, eu concordo, mas eu não acho que tenha sido culpa dele. Eu acho que tenha sido porque ele recebia a bola e não tinha ninguém perto. Algumas vezes ele recebeu a bola, não tinha campo para correr, porque o Grêmio estava voltando e tinham vários do Grêmio,
e não tinha ninguém perto, ele tinha que voltar, esperar alguém aproximar para o Flamengo recomeçar a jogada. Então acho que o problema de transição ofensiva foi muito grave no primeiro tempo, e defensiva também. Teve uma vez que o Alisson ficou no mano a mano com o Gustavo Henrique. Isso não pode, o ponta não pode ficar no mano a mano com o zagueiro, ainda mais o zagueiro lento. E foi muito... E o Ferreirinha caindo em cima do Isla, né? Exatamente. Tava perigoso. Estava muito exposto defensivamente o Flamengo. Os dois volantes, tanto o Gerson quanto o Diego, não estavam voltando bem. E os pontas, que eram o Ribeiro e o Bruno Henrique, também não estavam ajudando tanto assim. E o Flamengo estava dando muito espaço. Mas, independente disso, o Grêmio também não criou muito. O jogo do Grêmio, na minha opinião, não foi bom no primeiro tempo. Acho que foi mais demérito do Flamengo do que mérito do Grêmio. Mas também não acho que o Flamengo tenha feito um péssimo jogo. Criou algumas chances. O Gabigol perdeu um gol cara a cara com o Vanderlei. Teve outras chances de troca de passe, que o Gabigol poderia ter dado uma no Everton Ribeiro, tentou chutar, encobriu o Vanderlei e não conseguiu. Eu acho que o Flamengo teve chances, mas teve esse problema de recomposição e acabou num erro do Arão. Achei que o Hugo estava muito mal posicionado também no gol, porque a cabeçada do Diego Souza não foi no canto. Se ele está mais bem posicionado, eu acho que ele pegava. Mas o erro maior ali, eu acho que foi do Arão, e o Diego Souza entrou sozinho e fez o gol. Aí acabou o primeiro tempo. Aí eu só... Para mim, assim, na hora de elogiar, de criticar, a gente critica com o peso que tem que ser, e quando é para elogiar, tem que elogiar. Eu acho que o Rogério Ceni, no segundo tempo, no intervalo, mexeu muito bem taticamente no time. Por quê? Porque o Bruno Henrique estava jogando como um ponta, aberto pelo lado esquerdo. No segundo tempo, ele começou a jogar como segundo atacante, mais pelo lado direito, o lado do Kahneman. E aí o Nazário falou que achou ele um pouco abaixo. Eu, na minha opinião, o Bruno Henrique e o Gabigol foram os dois melhores. O Gabigol foi disparado melhor em campo. E para mim, depois o Bruno Henrique. Ele deitou no Kahneman. O Kahneman não ganhou um lance dele. Teve uma jogada que ele bota na linha de fundo, cruza para trás. O Gabigol faz o corta-luz e o Everton Ribeiro chuta, a bola desvia no Rodrigues e quase entra. Eu acho que o Bruno Henrique, essa mudança tática, ele indo pelo meio, indo e voltando pelo meio, pelo lado direito, foi o grande diferencial do Flamengo no segundo tempo. Por quê? Porque possibilitou que o Gabigol se movimentasse mais, que o Arrascaeta se movimentasse mais e que ele mesmo se movimentasse mais. Você vê que o Everton Ribeiro cresce muito quando o Bruno Henrique vai pelo lado direito e aí ele tem com quem jogar. Uma coisa que eu sempre falo aqui no Coluna, aqui no canal, que o Everton Ribeiro ele está mal tecnicamente, sim, eu concordo. O Isla está mal tecnicamente, sim, eu concordo. Mas eu acho que os dois estão muito isolados no campo durante quase todo o jogo, porque não tem ninguém para triangular. Tanto o Gerson quanto o Diego, eles naturalmente caem mais pelo outro lado, lado esquerdo. Então eles ficam muito isolados. Quando o Bruno Henrique cai pelo lado direito, e o Bruno Henrique se movimenta muito pelo campo, o Everton cresce no jogo, possibilita mais diálogo de passe. E eu acho que é assim que saem os gols. Obviamente que a parte moral faz muita diferença. O Grêmio sentiu o gol e o Flamengo se empolgou depois do primeiro. Mas todas as jogadas foram de triangulações rápidas dos 4 jogadores de frente. Teve o Bruno Henrique para o Gabigol para o Everton... Não, Arrascaeta para o Gabigol, pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro por dentro, gol. Depois do terceiro gol, tabela do Bruno Henrique. Bruno Henrique dá no Gabigol pelo lado esquerdo e o Gabigol rola para o Arrascaeta por dentro fazer o gol. Ou seja, foram todas de movimentações da forma como o Flamengo estava jogando, com mais movimentação, com os dois, tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol, dialogando mais e saindo da área, dando espaço para que Everton Ribeiro e Arrascaeta entrassem com mais liberdade. Tanto que você vê que os dois gols estavam livres. Eu acho que o gol do Ribeiro foi difícil, porque a bola vem rasante, ela não vem rasteira, mas é um gol parecidíssimo, de toque de bola rápido e os dois entrando na área no lugar do Bruno Henrique e do Gabigol, que saíram para se movimentar. Então eu acho que esse foi o grande diferencial. Obviamente que o Flamengo entrou com muito mais vontade, a parte anímica contribui muito, né? O Flamengo fez o primeiro e o segundo gol quase que em sequência, mas acho que a mudança tática também foi fundamental para que o Flamengo conseguisse a virada e fazer esse segundo tempo espetacular, porque foram 4 gols e um gol sofrido de bola parada, que para mim foi... O Hugo tentou adivinhar onde a bola ia e acabou sendo traído pela curva, mas eu acho que no segundo tempo de excelência do Flamengo. Eu concordo muito com a análise de vocês e destaco que eu também achei o primeiro tempo muito equilibrado do Flamengo com o Grêmio. Eu acho que as duas equipes intermediavam, né, ali bons momentos, né? Uma hora, eu acho que durante muito tempo o Flamengo foi bem na partida, mandava no jogo, criou oportunidades, o Grêmio também em outro momento, e eu achei até injusto o Flamengo, né, sair atrás no placar.
Agora, eu acho que no primeiro tempo, eu achei, ó, marcação alta, o Gabigol voltando, ajudando na marcação, né? O time, a mesma postura que o time tava contra o Palmeiras. Eu até cheguei a comentar que lembrava muito a atuação que o Flamengo teve contra o Palmeiras. E o engraçado é que quase quando eu tava fazendo essa observação, o Flamengo tomou o gol logo em seguida. E eu realmente, assim, depois eu tenho que olhar com a cabeça fria e tal, se o Hugo, né, realmente falhou ali, né, se chegou atrasado no primeiro gol. Agora, a zaga, mais uma vez, que é uma jogada recorrente. A gente teve essa jogada contra o Goiás, a gente teve essa jogada contra o Palmeiras, de você ter um atacante adversário livre na área, né? E hoje foi pior porque o Diego Souza estava entre os dois zagueiros, que era o Arão, né, e o Gustavo Henrique. E no segundo tempo, eu até falei, ó, o Flamengo tem que fazer um golzinho logo nesse início, né, de segundo tempo. E eu acho que aí no segundo tempo, e essas observações que você fez, Juliano, eu concordo também. Eu falo isso sempre direto. Eu acho que ele isola, né, tanto o Everton de um lado como o Bruno Henrique do outro. Quer ver uma coisa interessante? Qual foi o melhor momento do Vitinho no Flamengo em 2020? O Vitinho jogando por onde? Pelo meio. Tendo liberdade de jogar por ali. O Arrascaeta rende melhor por onde? Tendo liberdade de jogar para um lado, para o outro, pelo meio, né? Só para acrescentar, o Vitinho hoje, quando entrou mais direita meio e deu um ótimo passe ali pelo meio pro Isla fazer o quarto gol, né? Sim. Ele assistência. E tem mais, o Bruno Henrique tendo mais liberdade de jogar, o próprio Gabigol também, né? Quantas vezes o Gabigol veio, né, quase no meio de campo, buscou a bola, né, puxou o contra-ataque. Então, assim, deixar os caras jogarem, que aí você vai ver, o Everton Ribeiro fez uma grande partida hoje, né? E eu até vi alguns amigos comentando, talvez a gente pode até debater isso com mais profundidade depois, ele tava com a cabeça em outro lugar, eu acho que por isso que ele tá jogando mal e tal. Pode ser que sim, né? O cara tá ali decidindo o futuro dele, agora temporariamente definiu, né? Vai permanecer, pelo menos por enquanto, e o cara entrou de novo no espírito, fez uma boa partida, não tem assim o que reclamar. E o segundo tempo é realmente impressionante do Flamengo, né? Uma pena, né, que o time não consegue sempre, né, ter essa atuação, né? Que você fala assim, se o Flamengo joga metade dessa bola que jogou hoje, tinha vencido o Atlético Paranaense, né? A gente estaria a 1 ponto do Inter. E aí com o jogo, né, o confronto direto, tudo dependendo só da gente para ser campeão. Mas assim, não quero ficar como é que se fala? Chorando pelo leite derramado. Eu concordo realmente que a mudança do posicionamento que o Ceni colocou na volta da equipe pro intervalo mudou o jogo. Agora, não posso deixar de fazer a crítica pelas suas escolhas, mais uma vez, na substituição, né? Não faz sentido nenhum, uma coisa que a produção lembrou aqui durante a transmissão e eu vou repetir agora. Todas as vezes que o Everton Ribeiro estava mal, ele manteve o Everton Ribeiro. Às vezes com o Arrascaeta arrebentando, o Bruno Henrique, ele tirava quem estava bem e mantinha o Everton Ribeiro. Aí hoje o Everton Ribeiro jogando muito melhor, né? Não é ainda aquela atuação, vamos dizer assim, top nível, né, altíssimo, como a gente se acostumou com o Everton Ribeiro, mas, né, fez gol, participando de jogadas, sendo ativo, tendo liberdade. E aí ele vai e tira o Everton Ribeiro. Mas vamos relevar, né? Que é como eu falei, né, dá pra brigar, dá pra vencer, apesar do Rogério Ceni. Deixa eu só dar uma lida aqui no chat. Ó, o Renato Gralhóis, é assim que se pronuncia, Renato? Se tirar o Everton Ribeiro, ele vai querer sair do Flamengo, não entendi. Frajola, os caras iludidos, Grêmio nem entrou em campo no segundo tempo. KKKKK. Meu amigo, olha, eu prefiro me iludir vencendo, né, do que me iludir chorando. Então, meu amigo, eu sou um iludido maravilhoso, sorrindo. Claro que não é, pô. É um anti. Ele tá aqui, eu gosto de ler, porque assim, é anti, provavelmente perdeu, tá chorando e tá dizendo que a gente quer iludido. Mas é aquilo, né? Melhor um iludido sorrindo, que ganhou de 4 na casa do adversário, do que um iludido chorando. Batista Rosa falou, a gente faz zoeira, mas o Flamengo é um baita time, tem todas as chances ainda de ser campeão, deu um banho. Ronaldo Bernabe, é isso? Da Silva, positividade na ação, Mengão tem história, raça e paixão. Vilmar Pereira dos Santos, Léo de Teófilo Otônio, do Guindo Aglomerado Paraíba. Que é isso, mano? Ele tá mandando um recado pro outro amigo aqui, mas tudo bem. Hoje é festa, vambora. Jair Medeiro, não adiantou o Grêmio perder para o Inter. O Rafael Benítez aqui agradecendo aos antes, a audiência, sempre legal. Vicente Flá também tá aqui com a gente. Claudenor
Ribeiro Soares. E o Flamengo, mesmo na crise, ainda frustra os antes. Hoje não tem crise, hoje não tem tristeza, hoje é só felicidade. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui com vocês, antes da gente partindo, eu acho que o Gabigol, né, como bem colocou o Nazário, foi o homem do jogo. Eu não vou lembrar agora aqui o amigo, mas ele falou, o Ceni tem que agradecer o emprego dele ao Gabigol. Jogou demais o Gabigol. Eu tô destacando, o Rafa sempre fica perguntando, né, durante o jogo, e Túlio, que é um brabo da partida até agora. Eu desde o início falei, o Gabigol. O Gabigol buscando, brigando, defendendo, criando oportunidades. No segundo tempo foi sacanagem. O que ele jogou foi sacanagem, né? E aí eu não sei se ele tem vamos dizer assim, uma vontade a mais quando ele enfrenta o Grêmio, né? O que tem que ele se transforma nas partidas contra o Grêmio. Juliano, e que golaço, hein? Pô, sacanagem o gol dele. Meu irmão, eu quase tive um troço quando ele fez aquele gol ali. Tá de brincadeira. Aquele gol Aquela chapada parece fácil, né? Só parece, né? Não, sacanagem. E, Juliano, eu vou começar com você agora. Que você destacasse aí a atuação do Gabigol, a importância dele nessa vitória de hoje. Eu acho que ele tava mordido com o Ceni também, porque ele tava defendendo, ele tava querendo mostrar serviço e mostrou, jogou demais. E talvez aí, acho que vai ser unanimidade que ele foi praticamente, lógico, a gente não vai tirar o brilho das outras atuações, mas que ele foi o brabo dos brabos do jogo de hoje, né? Antes de destacar o Gabigol, eu posso só trazer uma aspas aqui do Rogério Ceni, à vontade, que eu acho que vai reforçar o que a gente falou aqui, ó. Ele falou na primeira parte da resposta. Primeiro tempo, criamos algumas coisas. O time foi um pouco lento. No segundo tempo, mudamos um pouco e conseguimos mudar a atitude no campo. Aí ele completou. A gente sempre tenta fazer com que os dois tempos sejam bons. Mudamos um pouco o posicionamento da equipe. Empurramos o Bruno Henrique para frente e jogamos o Arrascaeta para a esquerda. Eles têm responsabilidade, caráter, acostumados a ser campeão. Eu acho que foi muito aquilo que a gente debateu. No primeiro tempo não foi ruim, criamos um pouco, mas o time estava lento. No segundo, ele jogou o Bruno Henrique para segundo atacante e aí o time cresceu. Acho que vale aí dar o mérito para ele, que enxergou essa mudança sem precisar mexer nas peças, né? Até porque quando ele mexe, ele geralmente faz besteira. Mas nesse sentido, eu acho que ele foi bem e tem que reconhecer esses méritos dele também na vitória. Mas sobre o brabo da partida, o Gabigol não tem nem comparação. Eu acho que foi uma das melhores partidas dele, se não, eu acho que foi a melhor partida dele na temporada, junto com aquela partida da Recopa, né, contra o Independente Del Valle, no Maracanã. Para mim foram os dois grandes jogos dele no ano. Mas, o que ele fez no segundo tempo foi brincadeira. No primeiro, ele já estava se movimentando bem, mas eu acho que ele perdeu algumas chances que não poderia perder. Mas no segundo foram 2 assistências, 1 gol, muita movimentação, muita entrega. Eu acho que ele foi disparadamente o melhor em campo. E o Flamengo só venceu por causa dele e da qualidade dele, porque ele foi o famoso, colocou o jogo embaixo do braço. Acho que a partida dele foi excelente, assim como há muito tempo a gente não vinha ele fazer, e a gente sabe da capacidade que ele tem em fazer esses jogos, porque ele não fez o que ele fez ano passado à toa, né? Então, partida espetacular do Gabigol. Totalizando 12 assistências agora. É sacanagem, né? O Gabigol hoje foi sacanagem. Já vou passar a palavra pro Nazário, a produção vai colocar aqui a coletiva. Como a coletiva foi bem curtinha, a gente pode ir comentando também, a galera comentando. Manda aqui, o Clinilson Dantas falou, Túlio, manda um alô para Rio Grande do Norte, é isso? E balança a camisa, eu tô sem camisa aqui para balançar, mas na próxima partida vamos botar a camisa aqui para balançar. O Felipe Moiner falou, Gabigol sinistro. Ele falou, fora sem noção. Eu gostei disso. Cadê? O Cauã Serra Lima falou que o Bruno Henrique é o melhor. Deixa eu ver aqui. Leonardo Honório, o Flamengo vai ser campeão na penúltima rodada. Esse tá confiante. A Naracai dando força pro Mister, né? O Mister que tá lá com aquele problema respiratório e tal, não tem muitas informações do que é. Vai rolar aí. Vocês podem comentar à vontade a coletiva do Rogério. O Rafa falou pra chamar de Rogério, mas não vou chamar de Rogério, não. Rogério. Esse é o mais importante, né? Você chegar, faltando 6 rodadas, mesmo com alguns tropeços que nós tivemos, com algumas atuações, algumas boas atuações que não vieram à vitória, outras atuações que não foram tão convincentes, ainda chegar na 30ª, faltando 6 rodadas, na 33ª rodada, com chances, com briga real pelo título, né? E a gente sabe o quão importante é para o torcedor flamenguista, né? Porque quando você está no Rio de Janeiro, você vai conhecendo um pouco mais a torcida do clube. Isso é muito mais que
uma simples noite de vitória. Eu acho que é o prazer, a alegria que tanta gente humilde tem em voltar para sua casa, sair do bar onde assistiu. Isso é uma exceção Rogério social. Ceni não tá Eu muito acho que afim de- devagar que o você vai pessoal se entendendo aglomere, como né? funciona. Se Esse vocês quiserem comentar, é o pode motivo da comentar alegria aí. de muita gente, né? É a grande vitória, talvez, da vida de muita gente, né? Então, eu acho que segundo tempo, primeiro tempo nós criamos algumas oportunidades, mas foi um pouco lento o time. No segundo tempo, mudamos um pouquinho o sistema e com os mesmos jogadores conseguimos melhorar a atitude em campo. Pergunta do Vitor La Regina, do Sport TV. Ele tá falando da importância, Rogério, na verdade, em da vitórias vitória como essa, sempre se pergunta o que foi time, né? falado no vestiário Pra no continuar intervalo. brigando no Mesmo campeonato. sem alterações, né, o time voltou vamos lá melhor, ouvir a mais pergunta. intenso e ofensivo. O que foi falado para eles e se esse ritmo do segundo tempo pode se manter nos próximos jogos? Olha, a gente sempre tenta fazer com que os dois tempos sejam bons, como nós fizemos, por exemplo, contra o Palmeiras, talvez no primeiro tempo até bem superior que o segundo. Nós mudamos taticamente um pouquinho o posicionamento da equipe, né? Nós empurramos o Bruno Henrique para frente, abrimos o Arrascaeta e jogamos com o Gerson no sistema que nós começamos aqui, porque nós precisávamos ser um pouco mais agressivos na marcação para tentar recuperar a bola. Mas eles também já conhecem, a gente já está alguns dias juntos e eles têm responsabilidade, caráter. É um time que é acostumado a ser campeão, brigar por títulos. E hoje se manteve vivo. Acho que é muito importante a gente estar vivo na competição, não dependendo só da gente, mas eu acho que a gente encurta bastante uma distância que, se não houvesse essa vitória hoje, seria praticamente impossível brigar por título. Última pergunta, Rogério Gustavo reconhecendo Henrique que a do gente já canal sabia, Gustavo né? Henrique dando Se vem a choque. vitória de Rogério, hoje, seria por tudo impossível que brigar fez, pelo título. está provado para você que o Gabigol não pode sair mais desse time? Eu não sei, acho que são 16 jogos que eu estou aqui, né? Teve um jogo que o Gabriel não começou jogando somente, né? Hoje ele se tornou, se eu não me engano, o 5º maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, né? Ele está sempre em campo, começou um jogo que ele não começou jogando apenas. Então, eu não só conto com ele, como tenho uma admiração por ele. Ele cresceu nos últimos jogos, vem dando bastante combate na marcação, sendo cada vez mais intenso. Eu sempre coloco ele para jogar. O Gabriel está sempre jogando, talvez um dos que, quando disponível, por não estar machucado, né? Quando ele teve lesão, ficou fora um tempo realmente, mas teve um único jogo de 16 jogos que eu estou aqui que ele não começou jogando. Mais uma pergunta do Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Mas Qual a substitui todos os importância da jogos. vibração de Gabi para contagiar o time? Não só ele, eu acho que ele, logicamente, é muito importante. É um cara alegre, no dia a dia, descontraído, bom de se lidar. Mas o Diego, muito importante. Hoje, Bruno Henrique falou antes do jogo. Everton fazer o gol, fiquei muito feliz por ele também. Arrascaeta, no segundo tempo, melhorou bastante. No primeiro, perdeu algumas bolas pelo centro, pelo lado, depois conseguiu render melhor. Arão, uma liderança natural, Felipe Luiz, enfim. Sou muito grato a todos pela maneira como voltaram para o segundo tempo, porque nos coloca ainda em posição, a atitude deles nos coloca ainda em posição de brigar pelo campeonato. Fim da coletiva de imprensa. Aí, fim da coletiva. E eu acho que foi o Juliano e Nazário. Foi praticamente uma leitura do que a gente falou aqui, cara. A gente tá vendo? Foi justamente o que o Rogério falou. Primeiro ele destacou a importância, né, dessa vitória de hoje, o que ela representa, né, do Flamengo se manter vivo na luta pelo título. E também ele falou justamente, lembrando muito a partida contra o Palmeiras. Um primeiro tempo, vamos dizer assim, no nível médio e um segundo tempo muito acima, né? E ele falou também da questão do Gabigol, né? Não só ele até, né, foi uma pergunta em que falava, pô, né, você acha que o Gabigol, né, hoje ficou comprovado que o Gabigol não pode, né, sair do time, ou que o Flamengo não pode ser escalado sem o Gabigol de forma alguma, né, para iniciar o jogo. E aí ele lembrou, né, que ele estaria 16 partidas e tal, mas o engraçado é que assim, mesmo com que o Gabigol, que não, lógico, não iniciou todas as partidas com ele, mas ele sempre substitui, né, independente da situação. Hoje, por exemplo, mesmo com essa atuação, né, arrasadora do Gabigol, mais uma vez ele tirou também. E aí ele lembrou também de como o Gabigol, né, que foi feita essa pergunta, de como ele contagiou os atletas, e ele lembrou que ele também tem esse perfil no dia a dia. Então acho que valoriza bastante essa, vamos dizer, a atuação do Gabigol, né? Ou seja, ele foi o pavio que começou a contagiar ali, o vírus do bem que começou a contagiar os demais atletas. Nazário, o que você achou aí dessa declaração do nosso treinador? Eu acho que hoje a gente, uma das coisas que deixa muito claro para mim
é que a ausência da torcida acaba provocando um retardo de percepção do Rogério. Tenho certeza absoluta que se nós estivéssemos com a vida absolutamente normal e o Maracanã lotado, com 60 mil pessoas, certamente ele já teria percebido que o tamanho da importância do Gabigol. Com 12 jogos, com 11, com 10, com 5, a gente sabe da importância. E foi o que ele falou. Essa vitória de hoje ela é emblemática. Por quê? Porque a gente está brigando, a gente ganhou de um time que está ali da metade para cima e que começa a credenciar, tanto é que a gente agora ficou em segundo lugar. Mas é um segundo lugar que está muito próximo do Internacional, e aí entra naquilo que você falou, poeta. A gente não acredita que o Internacional vá daqui até a 38ª rodada sem tropeçar. E aí a gente já está coladinho. E os próximos jogos serão determinantes, claro, como para todo mundo. Mas uma das coisas que eu acho que são determinantes para ele ter essa maior percepção é a ausência da torcida, que o Maracanã, os estádios, de uma maneira em geral, porque é onde a gente vai, a gente lota, acaba deixando esse vácuo e essa falsa impressão de que, de repente, a coisa está caminhando bem, e aí se a torcida estivesse dentro do estádio, ele ia começar a ouvir o burro, ele ia começar a ouvir as críticas diretamente atrás dele, precisamente, no cangote dele, ali do banco de reservas. E o que ele falou foi o que a gente leu no programa. O Flamengo, embora não tenha jogado mal no primeiro tempo, mas estava muito lento, com essa lentidão, estava fazendo com que o Grêmio conseguisse se recompor muito rapidamente, e aí o Flamengo estava se tornando previsível. A gente conversou que o que estava faltando ao Flamengo era entrar no jogo, impor velocidade, e o Flamengo teve uma mudança de postura. Obviamente, com a mão dele, essa mudança tática dele em colocar, em reposicionar o Bruno Henrique, colocar o Arrascaeta um pouco mais para a esquerda, o Everton começou a aparecer mais, até como o Juliano falou, na hora que o Bruno Henrique começou a aparecer ali, povoar à direita. Então, a coisa começou a funcionar de tal maneira que o Grêmio se viu perdido. O Grêmio, de uma hora para outra, tomou um gol de empate, sentiu, tomou o segundo, e aí a vibração, eu acho que a energia tomou conta ali, o Gabigol acabou botando toda aquela, não sei se é raiva, mas ele desabafou, né? Você vê que ele foi andando ali, começou a falar com aquele postezinho ali da escadinha, e ali ele conseguiu contagiar o time. O time entrou no jogo, começou a marcar em cima. O Grêmio, você vê que o Grêmio começou a não conseguir construir jogada. E o Flamengo foi abafando. Isso foi irritando o Grêmio, e aí o Flamengo conseguiu dar aquela deslanchada, né, cara? Aí a gente começa a sonhar, né? Começa a lembrar de 2019, começa a lembrar do Maraca lotado, E um detalhe importante é que quando o jogo estava 3-1, o Flamengo começou a fazer o que ele faz de melhor, o que ele fazia de melhor em 2019. Com o jogo na mão, começou a controlar e tocar a bola, sem muita pressa, mas chegando com perigo ao ataque. E isso acabou irritando mais ainda o Grêmio, que ficou absolutamente sem bússola. E aí veio a coroação ali com o 4º gol do Isla, que, graças a Deus, ele errou um pouquinho o domínio, ela fugiu um pouquinho dele, mas ele conseguiu, na velocidade, ainda dar o toque, vencer o goleiro. Uma vitória maiúscula, uma vitória com consistência, uma vitória que foi absolutamente singular em cima do Grêmio e que fica pertinho agora do Saci, né? É só puxar a perninha dele, que o Saci só tem uma perna, se puxar um, ele cai, né, irmão? É só o urubu bicar a perna. Só tem uma. Pode ser. Já tropeça. Se eu só mandar aqui um alô especial pra Marleizan, o grande Marcel Marleizan, lá do Texas, United States, estadunidense. Que isso, hein? Ele falou aqui, Túlio, o Rogério, se escalar o atleta Vitinho na função do Ribeiro, pode dar uma dinâmica diferente, uma vez que o Ribeiro tá sempre mal, apesar do gol. Você concorda com isso, ô Juliano? Eu acho que, talvez, se o Vitinho tiver a liberdade de poder cair pelo meio, que foi o melhor momento do Vitinho, foi aquele que ele teve com o Domi, que o Domi achou a posição do Vitinho, jogar no meio. Mas eu acho que ele não fez assim, também uma partida bizarra, apesar de ter jogadas ali que ele me deixou com muito pé da vida.
Mas você concordaria ali? Tirar o Everton Ribeiro, botar o Vitinho? O que você acha? Jamais. Eu acho que a questão ali é mais porque o Ribeiro tá sem companhia. Eu acho que, comentando também um pouco da coletiva do Ceni, eu acho que ele teve a mesma avaliação que a gente, né? Tudo que a gente comentou, ele falou também. Só um detalhe, assim, não é defendendo o Ceni, mas já defendendo um pouco, o Gabigol tá pendurado, né? Então, com o jogo, na teoria, já decidido, eu acho que ele quis preservar também um pouco o Gabigol, porque perder ele nas próximas rodadas é bem complicado, né? Apesar de ter o Pedro, o Gabigol, eu acho que dá um estilo, uma dinâmica diferente ao time. E eu acho, assim, que agora o Flamengo tem 2 jogos, na teoria, mais fáceis, que é contra o Sport na Ilha do Retiro e contra o Vasco no Maracanã, e o Inter tem 2 jogos, na minha visão, bem complicados. Contra o Bragantino, que é o segundo melhor time do retorno, isso está na segunda posição na tabela, atrás só do próprio Inter, mas vai ser um jogo duro, Claudinho, né, tá vendo um grande momento, e depois o Inter joga fora de casa com o Atlético Paranaense, que a gente sofreu também, né, na rodada passada. Eu acho que o Inter vai sofrer também. Então eu acho que nessas 2 rodadas aí, o Flamengo pode chegar, quem sabe, à liderança, né? Vamos ver como os 2 times vão se portar, mas é como o Rogério disse e como a gente falou também. Esse jogo de hoje era fundamental na disputa do título. Se não vencesse hoje, eu acho que a chance do Flamengo seria reduzida a 0. Mas ganhou, fez um ótimo segundo tempo, na minha visão, e é isso, é tentar manter essa postura que teve na segunda etapa, a forma com que jogou, a intensidade, a marcação, né, a marcação alta, pressão. O Flamengo roubou muitas bolas no campo do Grêmio, sofreu um gol, mas eu acho que ali um gol que não tem muito o que fazer, né? Foi uma falta na entrada da área, numa falta de jogo, e um gol que de falta que eu acho que foi mais falha individual do que qualquer outra coisa, né? Então eu acho que vamos ver aí, o Flamengo conseguiu fazer 4 gols na defesa do Grêmio, que era a melhor do campeonato, né? Até essa rodada, não sei, até esse jogo, não sei se agora deixou de ser, eu acredito que sim, né? Sofreu 4, deixou de ser, a melhor defesa agora do campeonato é a do Inter, com 30 gols. Você vê, a defesa do Grêmio é tão boa que eles sofreram 31 gols. Ou seja, um golzinho, sofreram 4 gols hoje, só um golzinho a mais sofrido do que a melhor defesa do campeonato. Ou seja, só mostra como que o segundo tempo do Flamengo foi ótimo. Marcar 4 gols nessa defesa do Grêmio é muito difícil. O Grêmio tinha uma defesa muito sólida. Tem, né? Ainda tem. Não é porque tomou 4 gols hoje que deixou de ser. Então, acho que mostra aí como que o Flamengo foi bem no segundo tempo, e acho que a gente tem que manter essa pegada. E só para finalizar meu raciocínio, também um pouco do que a gente comentou antes da partida, né? Muitas coisas caem só na conta do técnico, só na conta do comandante. Claro, eu também já fiz críticas aqui ao Ceni, acho que ele erra bastante, mas a gente tem que começar também a refletir se tudo é só culpa dele ou a parcela é bem dividida, sabe? Eu acho que ele tá cru, sim, ainda para o Flamengo. Eu acho que almejando voos maiores, já que o Flamengo precisa de resultado agora, não é daqui a 2, 3 anos, acho que o Rogério, não sei se ele tem essa capacidade de disputar grandes títulos, mas eu acho que às vezes as críticas acabam sendo muito pesadas, talvez um pouco pela emoção do torcedor e tudo mais. A gente também, nós somos torcedores, a gente avalia, mas somos torcedores também, a gente talvez acaba deixando de se levar por isso, mas eu acho que às vezes as críticas são um pouco pesadas em alguns sentidos. Eu acho que a parcela de críticas e de problemas também tem que ser divididas com os atletas e com a diretoria. Não pode cair tudo na conta dele só não, porque às vezes eu acho que ele acerta também, e hoje eu acho que ele acertou, foi muito bem no segundo tempo. Eu acho que ele merece elogios também. Deixa eu dar uma lida aqui no chat, aqui, antes de dar lida, só observar uma coisa. A gente sempre falou isso aqui, Juliano. Na época do Domi, inclusive, a gente teve amplos debates aqui em pós-jogo, em resenhas, eu, Nazário, a gente falando de que o problema do Flamengo não é só o treinador, né? Aí você tem a culpa dos jogadores, você tem culpa de dirigentes, você tem departamento médico, você tem uma série de coisas. O que acontece que eu acho que o torcedor fica com a convicção, porque apresentaram o Rogério Ceni à torcida
Porque falava assim, olha, o time do Domi, ele, é bom na frente, às vezes joga uma partida bem, ele não conseguiu acertar o sistema defensivo. Então vamos trazer um técnico que vai ser a solução do sistema defensivo. Trouxe o Rogério. A gente viu que o Rogério errou. Hoje também se mostrou um erro também do sistema defensivo. E é claro, eu acho que as críticas, quando elas são feitas, hoje, por exemplo, você tomou um gol, você tava ali, Gustavo Henrique e Arão. Você vai só culpar o Ceni? É injusto, né? Vamos combinar que a culpa é dos jogadores, né? Mas o comandante tem culpa. Agora, esse debate a gente já levou aqui, a gente cansou já de falar, olha, o problema do Flamengo não é só o treinador, não adianta só estourar no técnico, mas eu sempre falo da comunicação, da maneira como você se comunica, né, e de como eu acho que o dirigente deveria ser o mais honesto possível, porque aí depois, né, quando você entra num debate, ou se a coisa vai dar certo, se a coisa vai dar errada, você vai dar justamente a colocação, e o que apresentaram, né? Por exemplo, na coletiva de apresentação do Ceni, ele dá letrinha pro próprio Domi. Um time não pode ir em 3 jogos levar não sei quantos gols, não sei o que, fala justamente da defesa. E a torcida comprou essa ideia. Opa, com o Ceni ele vai resolver a defesa, porque o problema era a defesa, né? Então a gente não vai mais oscilar como a gente oscilava com o Domi, tomar aquelas goleadas bizarras, problema resolvido. E aí, quando tiveram a noção que não, né? E hoje, lógico, a gente também tem a imprensa que vai dando essa parcela de responsabilidade aos jogadores, aí a coisa vai se dividindo, mas tem que ser dividida mesmo, não pode só culpar o Ceni, achando que, bastando numa simples decisão de retirá-lo por qualquer motivo, de que os problemas do Flamengo acabam, né? Pode falar. Só para finalizar, não, também é uma autocrítica minha mesmo, porque antes de trabalhar no Coluna, né, que eu ficava mais no Twitter mesmo, eu bati muito no Domi, achava que ele era o principal culpado e tudo mais. E assim, eu acho que ele teve culpa também, como o Rogério também tem culpa, mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem que refletir também sobre não só postura, não. Postura, eu não gosto de usar essa palavra, que parece que o jogador entra de má vontade. Não gosto, não postura, mas fase técnica mesmo. Eu acho que os jogadores têm oscilações. Esse ano é um ano mais difícil por causa da pandemia e tudo mais. Então eu acho que assim, a gente tem que às vezes, eu mesmo, não estou passando para ninguém não, eu acho que talvez pegar mais leve, porque a gente perde muita cabeça do treinador sempre. Eu falo a gente, não só eu, você, Túlio, Nazário, mas a imprensa de modo geral, torcedores de modo geral, a gente sempre pede cabeça do técnico e tudo mais. Aí ele vai bem contra o Palmeiras, manutenção do Ceni, o Ceni achou o time. Aí perde para o Atlético Paranaense, fora Ceni. Aí hoje ganha, parabéns, Ceni. Então eu acho que a gente tem que ter mais racionalidade nas análises mesmo. Eu acho que é só um debate que eu quis trazer aqui, não foi... Eu também acho que na coletiva de apresentação dele, ele errou, né? Ele deu umas indiretinhas pro Domi, né? Eu acho que isso não é muito legal, mas eu acho que é mais uma reflexão aqui para trazer para debate. Eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo possível, analisar com mais racionalidade as coisas. É isso, eu concordo contigo. O Flá falou aqui que em briga de saci, todo chute é voadora. Gostei, hein? Eu mandar um abraço aqui pro William Nicodênio. Fala, Túlio, é nóis, irmão. Caju, Arará, tudo nosso. Eu trabalhei no Caju, irmão. É nóis, lá no Arará. É nóis. Deixa eu dar mais uma lida aqui no pessoal. O Vicente Flá falou que ele quer o Ceni fora mesmo com a vitória. O Matheus Coelho tá falando aqui, e a partida do Gustavo Henrique, ainda querem a cabeça dele? Só lembrando que teve uma informação, o Benfica, né, o Benfica, né, informou a imprensa que confirmando que o Jorge Jesus foi diagnosticado com Covid, então o fato dele estar com problemas respiratórios, né, internado, são, né, consequências da Covid-19. Então, mais uma vez, a gente torce para que o Jesus saia dessa, né, jamais vamos torcer pelo mal de ninguém, a gente espera que ele saia dessa, e vai lembrar que o Benfica teve um problema, um surto, né, lá no elenco, no departamento de futebol profissional, com mais de 20 pessoas, né, infectadas, e infelizmente o Jesus, né, que é do grupo de risco, foi diagnosticado, está internado, e a gente torce para que ele saia dessa, beleza? Então tá passada a informação oficial, o JJ confirmado com o Covid-19. Força só aí. Um adendo, ele não está internado, tá? Ele está em casa. Já foi para casa? Então melhor ainda.
acompanhado pela equipe médica do Benfica, ele foi no hospital realizar exames, mas não foi para se internar não, tá? Só... Ah, show de bola então. Melhor ainda. Então, já que não tá, então ele vai sair dessa. Pô, a última notícia que eu tinha visto era que tava com inflamação respiratória, não sei o que era até uma informação desencontrada. Eu falei, mas como é que foi isso? Do nada e tal? E eles não tinham dado o diagnóstico, né, da Covid. Então ficou pela nota do Benfica, só desculpa te interromper. Não, pode falar. Pela nota do Benfica, eles citaram que é um caso raro, que ele fez 7 testes, os 7 deram negativo, e ele realizou um outro exame, e o exame detectou que ele estava positivo, mas que ele estava anteriormente um caso de infecção respiratória, mas que os testes estavam dando negativo para a Covid. Mas que nesse outro teste que ele fez deu positivo, e ele está em casa, de quadro estável, sendo cuidado aí pelos médicos do clube. Então, Jesus vai sair dessa, tudo nosso, nada deles. Ele teve um caso aqui parecido, a produção lembrou, né, no Flamengo, tinha feito um teste, aí deu positivo, fez uma contraprova, não sei o quê. Nem ficou muito bem informado também aquilo na época, mas acredito que ele tenha pego agora mesmo, porque naquele momento ele não sentiu nada, ele até fez vídeo falando, gente, eu não tô sentindo nada, eu tô bem, tô esperando contraprova e tal. E ele é um cara que ele tem, né, idade de risco e tal, mais de 60 anos, mas é um cara super ativo, né, faz exercício e tal. Então, mais uma vez, força, mister, vamos que vamos. Ó, Edna Justino aqui, ó, Ricardo Paraíba, Campinense, clube, o que é? Não entendi, pensei que era um pedido. Ó, Josiane Resistência colocou um força mister aqui, Vicente Flá falou... Eu não posso ler isso aqui, cara. Ele voltaria porque a saudade da Morena é forte. Não lê não, que ele é um pilantra. O William Nicodemo, Túlio João Rosa mandou um abraço pra você. Salve, Jorge. Manda um abraço pra ele também. Tamo junto, tudo nosso, nada deles. Mengão venceu, só felicidade. Daniel Guedes falou, pela resenha entre o Renato e uns jogadores do Flamengo no meio do campo, depois do jogo, acho que o próximo técnico é o Renato mesmo. E aqui o Claudenor Ribeiro Soares... Não, desculpa, esse comentário foi o Daniel Guedes. E o Claudenor Ribeiro Soares fala aqui, a torcida teve que forçar a saída do Lincoln, senão a coisa estava pior com o Lincoln e Vitinho juntos. Eu discordo, porque eu acho que o Vitinho, o Lincoln quando entrava a coisa já estava derramada, né? Jogador de segundo tempo, dificilmente... O Vitinho ainda teve algumas oportunidades com o Domi de ser titular, mas com o Rogério não tinha espaço. Paulo Rogério falou, com certeza o jogo de hoje só foi bom porque os jogadores se doaram. Cadê? Tinha um comentário aqui do James Leal Borges, que eu vou achar aqui. Cadê, cara, o comentário? Cadê? Achei. O James Leal Borges falou aqui o seguinte, ó, vamos conter a euforia, porque depois do jogo contra o Palmeiras parecia que tudo tinha voltado ao outro patamar, né, entre aspas. O jogo da próxima segunda-feira é contra o maldito Sport e não será fácil. Eu concordo. E aí, Nazário, eu vou trazer pra você, porque a gente, realmente, eu concordo de que a gente fez aquela partida contra o Goiás, vencemos de 3-0, e aí fomos pro jogo contra o Palmeiras, todo mundo, acho que era uma unanimidade, que era uma partida super difícil, e o time jogou muito bem, conseguiu vencer muito bem o jogo. E aí deu aquela empolgada, né? Tipo, meu irmão, agora que isso, né? Vambora, tudo nosso. Rogério acertou o time e aí veio o balde de água fria. Um balde não, né? Uma caixa d'água nas nossas cabeças, né? Que foi o jogo, não só o resultado, mas a atuação muito abaixo do time no jogo contra o Atlético Paranaense. Aí agora a gente volta de novo, bota a cabeça de fora da água, porque fez um grande segundo tempo, e aí, lógico, não todo, acho que uma grande partida contra o Grêmio lá no Olímpico, e aí a gente começa a sonhar de novo. Como que a gente deve se importar com essas oscilações do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Rumo a Tóquio ou vamos ficar aqui no sapatinho aqui, ó? Bom, a torcida do Flamengo, principalmente a torcida do Flamengo, ela não tem como característica ser comedida, né? Ela é muito intensa, ou para cima ou para baixo. E, nesse momento, o que a gente nota é que, por exemplo, o segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo em que a gente relembrou do Flamengo, em termos de intensidade, de 2019. Um Flamengo que chegou para cima, um Flamengo que pressionou, um Flamengo que estava tocando rápido, um Flamengo que impôs a velocidade, tanto é que a defesa do Grêmio, como muito bem falou o Juliano, é a segunda melhor defesa do campeonato. E ela hoje tomou 4 gols. Vamos lembrar que o ano passado foi 5, né?
Teve aquele primeiro jogo, depois a gente meteu um chocolatezinho. Então, e a gente está falando de uma defesa consolidada no time há muito tempo. Não é uma defesa bumba meu boi, não é isso. Então, o que a gente tem que esperar? Que o Flamengo, a partir de hoje, consiga se reconectar com a vontade. Porque basta você ver, hoje, o Flamengo, quando mudou de atitude, não havia trocado nenhuma peça. Tanto é que no intervalo, o JP perguntou para mim, o que você acha que vai mudar o Flamengo? Eu falei, atitude. Não adianta botar Vitinho, não adianta botar PP, não adianta botar João Gomes, Zezinho, Luizinho, Huguinho, porque se o Flamengo não mudar a postura, não vai conseguir envolver o Grêmio. E foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo mudou a postura, claro que depois do reposicionamento de algumas peças dentro do jogo, mas aí o segundo gol, o primeiro gol deu um ânimo, o segundo gol inflamou o time. E o time entendeu, sabe, né? Mas não adianta a gente somente saber que no papel é um time muito bom. O elenco do Flamengo é um elenco maravilhoso. No papel, se não for o melhor do Brasil, é um dos melhores. Mas só que tem que mostrar isso dentro de campo, com vontade, com uma aplicação tática correta, com velocidade, com o time compactado, pressionando. Hoje eu vi o Flamengo fazer o que não fazia há um ano. O Flamengo estava pressionando o Grêmio no seu campo de ataque e conseguindo tomar essa bola. O Flamengo estava fazendo isso. Então, e detalhe, no segundo tempo, que acaba indo por terra, que a preparação física do time já não está muito boa. Então, a gente viu um Flamengo, claro que os jogadores cansaram, mas a intensidade que foi colocada no segundo tempo foi muito maior que no primeiro. O Flamengo acordou. Então, diante disso, nós vamos jogar contra o Sport, respeito, mas o Flamengo tem que impor o seu ritmo, tem que impor a sua superioridade numérica, técnica, individual, e nós temos peças para isso. Então, o Flamengo, se conscientizar do seu potencial e não perder para ele mesmo em primeiro lugar, vai conseguir chegar em primeiro no campeonato e morder esse caneco, com certeza. Só mandar aqui um beijo especial aqui para Nivinha Flá, que tá lá dos ELA, estadunidense, assistindo, acompanhando a gente aqui também, junto com o Marcel, como eu falei, lá do Texas. E, assim, tem um comentário aqui, cadê? Aqui. O Renato Gralhós, ele faz 2 comentários aqui. O Rogério Ceni não vai sair do Flamengo enquanto não terminar o campeonato. Acordem, acho que todo mundo sabe disso. Ele mora no CT do clube. Ele não tava morando lá, não. Ele ficou lá até ver um apartamento. A Monigol, a Mônica Silva, ela falou que tem um cara que é a alma do time e ele insiste em substituir. Ela hoje vai ter altos sonhos com o Gabigol. O Renato Gralhós também comentou aqui que ele falou assim, ó, a torcida deveria parar de mimimi, ficar chorando, pedindo mudanças e torcer pro Flamengo levantar o título. Torcida é pra torcer e não encher o saco. Olha, eu concordo com você em parte, Renato. Eu acho que a torcedor, você tá na emoção, você vai pedir a cabeça de um, você vai xingar. A torcida é isso. E o Flamengo é muito isso, né? Você ganha, você vai pro céu, você perde, é inferno. A torcida do Flamengo é capaz de pegar um cara comum como o Ronaldo Angelim, transformar num ídolo, colocar o cara no Olimpo, né? Então, acho que o torcedor é isso, né? Acho que quando você vai procurar uma análise mais equilibrada é que é diferente. Aí você não vai esperar que tenha uma atitude de torcedor. Mas o torcedor é isso, é irracionalidade mesmo, é isso. Que se não for dessa maneira, e aí não é torcedor, né? E se não for desse jeito... Futebol é paixão, né, cara? Futebol é paixão. Se não for aos extremos, não tem graça. É a mesma coisa, uma coisa que a gente fala pra caramba. Por exemplo, a proibição das bandeiras, né? Pô, tinha coisa mais linda que você chegar no Maracanã, as bandeiras tremulando. Aí o pessoal começou a falar polícia, a FIFA, né? O padrão FIFA não pode, porque é perigoso, etc, etc. Eu estava lendo algumas coisas até voltadas para esse foco, e, por exemplo, o Campeonato Paraibano, não me lembro o ano, mas teve uma regra lá que colocaram que era proibida a torcida xingar o juiz caso ele errasse. Então, teve um jogo lá do Botafogo e o 13 da Paraíba, que no primeiro tempo a torcida se comportou bem, mas no segundo momento o cara errou lá num gol, anulou, mal anulado, começaram a xingar a mãe do cara, não sei o que lá, e aí a Federação Paraibana de Futebol queria colocar que isso ia ser, no primeiro momento, educativo, mas que depois ia haver punição. Gente, pelo amor de Deus, você imagina você ir para o Maracanã, você já não pode levar bandeira, você já não pode levar um instrumento. Aí você chega lá, não xinga. Aí o cara mexe mal, você, não, pô, aí tá enchendo. Irmão,
paixão é assim, ou é 100% acima ou é 100% abaixo. Não tem esse negócio de, não, eu vou ser comedido e tal. Torcedor comedido, irmão, ele não é torcedor, ele é um espectador. Ele é espectador de ópera. É isso. A Edna Justino pedindo um alô aqui pra Paraíba, né? Paraíba que é terra lá do meu amigo Gilson Lima. Tudo Minha nosso. terra também, pô. Pô, então, grande terra, né? Grande terra. Inclusive um dos maiores poetas de todos os tempos, né? Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Também, né? O Ariano Suassuna também é fera demais. O Augusto dos Anjos, ele tem aqueles versos, né? Escarra na boca que te beija, né? Augusto dos Anjos é um dos maiores sonetistas desse país, é paraibano. Ó, deixa eu também aqui, o Nazário, a tua caracterização está dando o que falar no chat. Já te chamaram de, né, Nazorro. E agora o José Firmo Aguiar Júnior falou: o Nazário está uma mistura de Valdir Soriano e Falcão, né? Ó, é em homenagem ao Renato, tá, galera? E ó, agradecendo aqui, ó, pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever, ativar a notificação, compartilhar, porque a gente vai tirar aquela onda, né? Pra vocês fortalecerem aqui também o nosso trabalho hoje, audiência super qualificada, sempre com essa galera aqui na melhor transmissão. E, Nazário, vou começar por você, encerro com o Juliano, pedindo pra você dar seu boa noite, seu destaque final, e te agradecendo também por mais uma vez a gente tá num pós-jogo, né? Tá participando juntos aqui, e que bom que com uma grande vitória e um show do artilheiro Gabigol. Gratidão é a palavra que define a gente aqui no Coluna. Gratidão a você, poeta, ao Rafa Penido pela brilhante narração, ao Anderson Cavalcante, que está sempre aí por trás da telinha, orientando a gente, direcionando, o nosso Giuliano Consenza, piano, se va lontano, o JP, embora eu não goste muito dele, e, pô, cara, essa massa rubro-negra, a nação rubro-negra é sensacional, internacional, no Brasil, em todos os cantos do Brasil, não tem esse papo de que é torcida terceirizada. Então, ó, estamos junto e misturado, compartilhe, curta, acione o sininho, mande para os amigos e vamos nessa corrente positiva, porque o Flamengo está chegando pertinho, já sabe, né? Quando deixa o urubu chegar, ele vai beliscar. Então, falta pouco, o Flamengo só não pode perder para ele mesmo, mas a gente está no caminho. Vamos que vamos, estamos junto e misturado, Flamengo até morrer. É isso, mais uma vez agradecendo o Nazário, e agora o grande Giuliano Consenza, é o nosso italiano aqui que está fazendo um grande sucesso com seus comentários, suas análises. Juliano, seu boa noite, seu destaque final também, agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez participando contigo aqui no pós-jogo, hoje de vitória, ainda bem, né? Manda aí seu recado final. Então, 3 vitórias, né, em 4 jogos. Pô, estamos com um bom aproveitamento. Bom aproveitamento positivo, né? Valeu Túlio, valeu Rafa, valeu Nazário, JP, todo mundo aí que trocou essa ideia incrível aí depois do jogo, antes do jogo, que comentou, narrou todo mundo, galera do chat aí que participou com a gente, comentou, curtiu, compartilhou. Vamos seguir nessa corrente aí positiva, né? Vamos continuar torcendo, tem ainda alguns jogos até o fim do campeonato, a esperança se mantém firme. O campeonato ainda não acabou, tem confronto direto, e é isso. Boa noite a todos, obrigado aí pela companhia de todo mundo, e vamos que vamos. É isso, aí agradecer, pô, geral que acompanhou a gente, sem vocês aqui, né, não faria sentido a gente ficar aqui falando sozinho, então são vocês que também nos ajudam a fazer a transmissão, a fazer esse pós-jogo, tudo. O James Leal Borges aqui, Rebeca Ferreira, deixa eu ver, Vicente Flá, Jailton Brito, a Mônica Silva, a nossa Monigol. Tem até aqui acho que é um fake do NASA, Matheus Coelho, agradecer geral, agradecer também aqui a produção do Anderson Cavalcante, do grande Rafa Penido, brabo na narração, ao querido JP também, né, na reportagem, tudo nosso, nada deles. A gente volta amanhã, tem notícias e tem resenha, aquela super live agora, a partir das 19 horas, aqui no Coluna do Fla. Então, meu amigo, já se inscreva, ative notificação que amanhã eu tô aí, vou terminar assim, ó. Estilo Renato Gaúcho na praia de Ipanema, meu amigo. Segura que eu quero ver. É Mengão, é tudo nosso. Eu vibro. Ah, moleque!